Alô, amigos, boa tarde, boa tarde. Estamos de volta no programa Ponto a Ponto. Logo pela manhã, às 8h30, estivemos aqui ao vivo com o pré-candidato a deputado federal e presidente licenciado da CUT, Carlos Veras. Conversou com a gente aqui e ao longo do dia estiveram nas Salesianas, numa pauta da FETAP. E a vereadora do Recife, pré-candidata ao governo do estado, também pelo PT de Pernambuco, conosco aqui, participou ao longo do dia nas Salesianas de uma pauta com as mulheres e também arrumou um tempo para atender aí a imprensa local e da região. Marília, muito obrigado, a gente fica muito feliz e honrado em tê-la aqui no nosso programa e bater papo com você, conversar, sobretudo no momento tão importante que você representa para a história de Pernambuco, a gente fica mais feliz e os internautas também. Eu que agradeço, Peruca, agradeço a todos que estão nos assistindo agora, que estão nos ouvindo, e vamos falar um pouquinho, né, sobre esse momento político do Brasil, daqui do estado. Ó, jovem... Nem tanto, viu? Mas sim, jovem, claro, vereadora. Quantos mandatos? Três? Três mandatos. Com quantos anos você se elegeu primeiro? 24. 24 Faz anos. 10 anos que eu estou com mandato de vereadora, já ocupei vice-liderança do governo, presidência da Comissão de Justiça, liderança da oposição. Deixei a liderança da oposição em fevereiro para me dedicar mais à pré-campanha, que realmente estava demandando um tempo muito grande. Como o nosso tempo é curto, a gente vai logo focando o assunto. E a pergunta que não quer calar, que a gente escuta muito, Marília, e melhor ainda perguntar a você, como é que você explica esse crescimento, esse boom em Pernambuco, só se vê Marília Reis. Como é isso? Veja, hoje em dia a gente está vivendo um momento em que o povo quer um político, uma política que tome posição, que defenda seus posicionamentos sem ficar em cima do muro, sem titubear, independentemente do que oportunisticamente seja bom. E isso eu tenho feito ao longo da minha vida. E eu dou como exemplo a minha ida para o PT, numa época em que se creditava, parecia que se creditava tudo de ruim que acontecia ao partido, mas eu sempre disse que tudo isso que estava acontecendo era um processo para preparar um momento de retirada de direitos do trabalhador, de direitos do povo brasileiro e tentar criar um clima para permitir isso daí. Então, fui para o PT por ser o partido que foi protagonista na transformação social do Brasil, que representa o campo político em que sempre militei e continuo nesse mesmo posicionamento. E aqui no estado, a gente está vivendo uma divisão em que nós estivemos sempre desse lado e o lado de lá está dividido. A base de Temer está dividida entre os que apoiam, têm o apoio de Michel Temer e assumem essa posição, e aqueles que apoiaram o impeachment, que apoiaram tudo isso que está acontecendo, mas que não têm coragem de assumir, que é o PSB. Então, o que é que as pessoas querem? Aqui em Pernambuco, a maioria da população apoia o presidente Lula, apoia esse projeto que nós representamos aqui no estado. E querem alguém que assuma essa posição, que tenha coerência no que defende. Eu a interpreto dessa maneira. Marília Reis, você tem andado o estado todo de Pernambuco, há muito tempo você tem percorrido esse estado. Você chega em cada região e se depara com esse quadro que certamente é aqui em Carpina que a gente vive, uma aceitação maciça, e diante de tudo isso, você atribui também isso ao nome do seu avô, da família Reis, isso tem um peso também? Ser neta de Miguel Arraes é um orgulho muito grande. E filho uma do grande seu pai, um grande homem, Marcos Arraes, que eu tive a honra de conhecê-lo por muito tempo. Ah, foi? Não sabia, muito, não. Conheço seu pai, claro que conheço. Não, claro, a formação familiar da gente é a base que a gente tem, sem dúvida alguma, e as pessoas nos veem com essa referência, né? A gente já chega com uma referência que me dá muito orgulho, não só de ser neta dele, mas de ter podido participar dessa escola na política. Mas eu acredito que é muito também por que identificam nos nossos posicionamentos também
o que a Arraes faria nesse momento tão difícil da história do país. O Geóide está dizendo aqui pela rede social, foi bem proveitoso o debate nas Salesianas hoje em Carpina. Estávamos presentes Geóide, Ivanildo Pinheiro e Romero Abuana, o Lucas Gomes Barbosa, Reinaldo lá em Brasília. Boa tarde, Peruca, bela camisa. A minha ou a de Marília? Deve ser a de Marília, a blusa dela, né? Reinaldo, um abraço. Eu gostei também, viu? A gente gostou aqui. Um abraço para Reinaldo, que é um grande comunicador em Brasília, apresentador de televisão, que nos acompanha por muito tempo. Marília, ser candidata ao governo do Estado, pré-candidata ao governo do Estado pelo PT nesse momento, você acredita mesmo que essa candidatura, lógico, por vocês aqui, está colocada aí bem forte, mas o PT nacional firma essa parceria com o PSB de Pernambuco? Hoje, nossa pré-candidatura, pelas pesquisas, é uma das mais bem posicionadas do partido no país. Hoje, sem ser os candidatos que estão postos à reeleição, os candidatos a governador que estão postos à reeleição, eu e a senadora Fátima Bezerra, nós aqui e a senadora Fátima Bezerra, estamos em melhor posicionamento. Lá, a senadora deve ganhar no primeiro turno, tá? Mais de 20 pontos na frente do segundo lugar. E nós aqui estamos nessa situação de empate no primeiro lugar, com a tendência de crescimento grande, porque o desconhecimento que a população tem sobre a gente ainda é grande, a rejeição é muito baixa, e digo mais, viu, Peruca, a disposição para andar o Estado, a vontade de mudar Pernambuco é que está fazendo diferença nessa campanha. E o PT Nacional sabe disso, não teria razão para retirar a nossa candidatura. O presidente Lula tem esse posicionamento de que nós devemos fazer uma campanha firme, priorizando a candidatura aqui. E o PSB já deu todos os sinais de que, na verdade, quer ganhar tempo, quer empurrar com a barriga, tentar nos desgastar, tentar dificultar nossas articulações políticas aqui. E eu acho que até ver se a gente comete algum erro. É isso que tem sido feito, é essa a posição que tem sido adotada por eles. E, na verdade, deixa eles tentarem nos atrapalhar, enquanto isso a gente continua trabalhando e discutindo Pernambuco. Lhe preocupa essa questão de estar sendo pregado no Brasil inteiro, o não votar em ninguém, que a gente combate isso, que não é para não votar. Claro que é para votar e votar certo. É preocupante, é muito preocupante. E a negação à política. A negação à política é algo que é prejudicial para a democracia. Quem não se interessa por política é governado por quem se interessa, por quem acompanha. O Papa disse recentemente, está insatisfeito com a política, entre para a política. Pois é, entre, acompanha, apoia um candidato, cobre dele. E, ao mesmo tempo, a gente tem visto, Peruca, que as pessoas estão muito mais conscientes. Agora mesmo, a gente está falando com diversas pessoas pelas redes sociais. Muita gente está tendo a oportunidade de se comunicar conosco, não somente agora, mas pelas nossas redes. Também nós tentamos fazer essa comunicação, essa conscientização, para que as pessoas acompanhem nossos posicionamentos, acompanhem o que a gente tem feito. Então, é algo importantíssimo que as pessoas se interessem, a juventude, principalmente, que é quem vai estar à frente do nosso país daqui a pouco tempo, e que a gente possa renovar a política, mas não renovar somente na idade, mas renovar numa forma nova de encarar todo esse processo. Não adianta simplesmente colocar a gente jovem. Tem que ter gente que não esteja comprometida com esse sistema tão prejudicial que levou a gente a tudo que aconteceu no Brasil. A gente tem que se oportunizar desses momentos difíceis para fazer uma autocrítica, rever tudo o que aconteceu e fazer diferente. E a gente que é jovem, que está com essa responsabilidade de oxigenar, de renovar a política, tem essa obrigação. Eliel Estevão, Marília governadora com a força do povo, Maria Almeida também aplaudindo, Reinaldo lá em Brasília, ele diz, Marília, mas só tem pessoas de má índole na política, confiar em quem? Não, toda generalização é muito perigosa, né, Reinaldo? Então, eu mesma não me considero uma pessoa de má índole. Estou na política
me dedico bastante à atividade política com muita seriedade e responsabilidade, com a esperança das pessoas. Quando a gente vai, tem uma receptividade boa, como você disse que a gente tem, você presencia que a gente tem, não somente aqui, em todos os lugares, não significa simplesmente que as pessoas gostam da gente. As pessoas estão com esperança no que a gente está representando, e não dá para brincar com a esperança das pessoas. É com esse ânimo que a gente encara a atividade política. Lucas Barbosa, lá em Recife, grande rubro-negro, meu amigo, ele está dizendo: Peruca, boa tarde, beijos. E a nossa candidata será Marília, do PT. Olha que coisa boa, Eliel. Marília, governadora, com a força do povo. Telêmaco. Boa tarde, pastor. Uma honra tê-lo aqui como internauta acompanhando nosso programa. Júlio Moura, Marília, governadora. Reinaldo está perguntando, ela é candidata, mas ele já ouviu, né? Já viu, já está vendo. Que será? Sérgio Galvão, parabéns, amigo Peruca. Estou em São Bernardo do Campo, torcendo pela vitória em primeiro turno. É o que disse aqui o Sérgio Galvão. Ele é aqui de Carpina e está em São Bernardo. Pois é, Sérgio, só fazer uma observação, Peruca e Sérgio. No começo diziam, vai entrar, vai ter 5%, não sei o que e tal, vai fazer o nome. Aí a gente continuou trabalhando, continuou discutindo. Aí disse, não, eita, se entrar, vai incomodar, vai fazer o estrago. Aí daqui a pouco chegou o pessoal, não, se Marília for candidata, vai para o segundo turno. Agora a gente já ouve as pessoas dizerem que a gente vai para o segundo turno e ganha a eleição. O próximo passo é a gente ganhar no primeiro turno também, Sérgio, está certo. Olha aí, olha. O Reinaldo disse, jamais diria isso pra você, Marília. Com relação àquela que ele disse que só tem gente de má índole. Uhum. Ele disse que, claro, que não foi com você, jamais diria isso pra você. Conheci bem seu avô aqui em Brasília e sempre batíamos um bom papo no hotel onde ele ficava. É isso. A família de pessoas sérias e de ótima índole. Eliel Estevão, essa é o sangue do doutor Arraes. Marconde Andrade, Marília, me chamo Marcos. Sou de Tracunhaém, queria saber de você até quando você acha que o partido que você pertence pode lhe prejudicar com sua candidatura. Não, veja bem. Não... Aliás, com tantos escândalos, desculpe, com tantos escândalos. Sim, veja só, essa questão de escândalos e tudo mais, eu acho que já está superado essa fase de botar a culpa de tudo no PT, como se só o PT tivesse cometido erros. Isso já está superado em toda a sociedade. A gente viu que é um problema de pessoas. Existem pessoas que cometeram erros em diversos partidos e nós do PT, enquanto estivemos na presidência da República, diferentemente do governo do PSDB, que a gente tinha até um pernambucano que era apelidado de, em vez de Procurador-Geral da República, ele era o engavetador-geral da República. Engavetava os processos dos amigos, de quem interessava politicamente que fosse engavetado. E no PT não. No PT se permitiu as investigações, permitiu que se fizesse o que deveria ser feito. Não se atropelou as instituições. E, infelizmente, agora nós estamos voltando a viver um momento em que a confiabilidade nas instituições está comprometida. A gente tem uma justiça totalmente parcial, um judiciário que pratica justiça seletiva. Então, não acho que o PT prejudique de forma alguma, muito pelo contrário. O PT foi o partido que provocou uma transformação social muito grande no Brasil e que a gente ainda tem muito o que fazer e o povo brasileiro tem a consciência disso. Aqui tem uma família de Epitácio Pinheiro, foi vereador aqui. Eles são loucos por vocês. Toda a equipe, especialmente por Marília. Ivanildo é um louco por Marília. Dona Lourdes, Epitácio, toda a família são torcedores mesmo. Joelma Oliveira, voto em Marília Reis. Marília Reis, parabéns. Brígida. Eduardo Rafael, Marília, em entrevista. Que o quê, rapaz? Que legal, estou aqui acompanhando. Farias Parente, nosso voto é de Marília. Francisco Brígido Souzas, parabéns, coragem pela luta, sem baixar a cabeça. Deca Marques, Marília Reis, governadora, muda Pernambuco. Bárbara Brito, minha governadora, um abraço diretamente de Macaé, Rio de Janeiro. Bará Brito,
presidente do PT Macaé. Está lhe cumprimentando aqui, Maristela, Santa Maria da Boa Vista, com Marília Reis, Carlos Eduardo, só complementando. Sou de Buenos Aires, interior de Pernambuco, amo demais Marília. Mas como é bom essas manifestações, como são boas, né? É importante, dão força para a gente continuar, nos dão mais responsabilidade, cada dia mais responsabilidade com as pessoas acreditarem nesse projeto que é tão importante hoje para o nosso estado. Marília, o que mais lhe preocupa você se elegendo governadora de Pernambuco e o que mais lhe preocupa, eu digo preocupa que eu digo o seguinte, em colocar em prática suas ideias para Pernambuco? Veja bem, Peruca, primeiro o estado precisa voltar a ter governo. Na verdade, Pernambuco está desgovernado. O governador não foi eleito para ser governador, foi eleito para ser governado. E os quase 4 anos de gestão dão a prova disso. Pernambuco hoje é dividido, tem o estado dividido em ilhas de áreas de atuação que foram entregues a grupos políticos e essas lideranças fazem o que bem entendem, sem uma diretriz única, sem um rumo que tem que ser dado pela vontade política do governador, pelos comprometimentos políticos que tem. E a gente vê hoje uma pessoa que é até uma boa pessoa, mas boa pessoa a gente considera isso para ser nosso amigo, para ser, enfim, nosso companheiro, mas não para ser governador. Precisa ter uma liderança forte, principalmente num estado como Pernambuco, que já foi um dos mais importantes do país. Então a gente precisa fazer o estado voltar a ter um governo, ter uma diretriz em que as áreas sigam uma diretriz política do governo que é comprometido com a diminuição da injustiça social, com um Pernambuco menos desigual. E esse sempre foi o compromisso de meu avô, Miguel Arraes, sempre foi o compromisso dos governos do PT e de todo o campo progressista, que nós temos que colocar a máquina para moer por quem efetivamente precisa. Não colocar simplesmente o Estado para funcionar para quem é aliado, para quem tem um compromisso de votar numa próxima eleição junto com o grupo político a que pertence o governador. Pernambuco precisa deixar de ter um projeto de poder e ter um projeto de Estado, de transformação social. Então, esse será o nosso maior compromisso. E, sem dúvida, além da segurança pública, que nós precisamos cuidar com urgência, prioridade zero, porque prioridade zero que eu digo é antes do 1. Então, precisamos cuidar, porque afeta o nosso maior bem, que é a vida, e precisa de liderança para cuidar disso também, para fazer a gestão da prevenção, que a área social do Estado está sofrendo um desmonte terrível, e a repressão também com a devida atenção aos profissionais, aumentando o efetivo policial, diminuindo o custeio da máquina pública, das áreas meio da Secretaria de Segurança Pública, para que esse recurso possa chegar até a ponta. Mas é preciso também a gente pensar na interiorização do desenvolvimento. Peruca, não tem como falar em interiorizar desenvolvimento sem oferecer condições mínimas de infraestrutura, sem ter água. Pernambuco é um estado em que falta água da região metropolitana até o sertão, até a última cidade do estado, que é Afrânio. A malha rodoviária também é algo que precisa de um plano de resgate. Nós precisamos, nos primeiros 100 dias de governo, fazer uma análise profunda da situação das estradas, um diagnóstico, e nesses 100 dias, além de diagnosticar, nós vamos apresentar um plano de recuperação da malha rodoviária. Não tem como atrair investimentos e desenvolvimento para o interior sem ter essas condições básicas de infraestrutura. Pelo computador, a Leide Cavalcante é uma carpinense que mora em Recife, meu amigo Juvino, esposo dela, boa tarde, bom dia, boa noite, muito obrigado pela atenção. Carlos Eduardo, Marília, sou professor, gostaria de saber qual sua posição quanto à educação do nosso estado, principalmente no tocante à valorização dos professores, já que hoje o nosso governador só usa de uma mídia que não conduz à nossa realidade. Carlos Eduardo. Pois é, Carlos Eduardo. Na verdade, na eleição de 2014 foram cometidos alguns estelionatos eleitorais. O que é isso? É se prometer o que se sabe que não pode cumprir. A campanha foi toda feita dizendo que o atual governador era o supersecretário que entendia
de tudo sobre o governo do Estado, sobre a máquina pública. Então, se ele entendia de tudo, sabia que não era possível fazer a promessa de dobrar o salário do professor. E se fez essa promessa, o pagamento do piso é prejudicado hoje em dia em Pernambuco. O plano de cargos e carreiras também, porque não adianta simplesmente pagar o piso e ir achatando os níveis iniciais do plano de cargos e carreiras. Não precisa dessa valorização, precisa diminuir a precarização da contratação de professores temporários, que ganham muito menos do que os concursados e que precisam de uma efetividade. A educação é um projeto de Estado, é um projeto de futuro, tem que ser feito por funcionários que são concursados, que têm essa estabilidade. Então, não dá para ter mais da metade do quadro de professores como contratados temporariamente. Isso daí tem que ser resolvido para ontem, tem que ser resolvido com urgência máxima. E outra questão que eu coloco muito é que a educação em Pernambuco tem, não somente a educação, mas Pernambuco, com esse modelo de gestão atual, virou um celeiro de projetos piloto. O que é isso? Projetos bonitos, que custam muito dinheiro e que beneficiam somente uma parcela pequena da população. São projetos bons, mas que a gente tem que priorizar a universalização do acesso à educação de qualidade, a uma educação que de fato seja condizente ao que Pernambuco precisa para o campo, para a cidade, que haja uma atenção especial aos alunos da área rural, que não dá para você ter uma escola de referência e integral que simplesmente tenha a sua carga horária aumentada. O filho do rico, quando passa o dia numa escola, de uma escola integral, ele tem turno, onde tem as matérias normais e tem o contraturno, com atividades extracurriculares. E a gente não vê isso acontecendo nas escolas do Estado. Então, tem que ter ensino integral, sim, mas com as condições que precisam ter, precisa existir para que haja esse ensino integral. Olha, o tempo de Marília é muito curto e a gente já está chegando ao final, ela tem outros compromissos e ao longo da campanha certamente voltará aqui, não é assim, Inácio? Não é assim, vereadora? Sem voltará dúvida. aqui ao programa Ponto a Ponto. São muitas pessoas aqui cumprimentando, gente falando aqui sobre o Metrorrec, o que ela pensa sobre o Metrorrec, Adelmo, Leite Cavalcante, Júlio Moura, Sérgio Galvão. Olha, muita gente aqui querendo falar, conversar, perguntar alguma coisa sobre os projetos de Marília, que certamente você vai apresentar seu projeto de governo lá na frente, claro. Pois é, nós estamos com a equipe trabalhando na elaboração do programa de governo. Vamos fazer ainda escutas para conversar com as pessoas, para ouvir também as regiões, para ter a participação das pessoas na construção do nosso programa de governo. E queria aproveitar que a gente está aqui no Facebook e convidar a todo mundo que está nos assistindo, para quem tiver mais alguma pergunta, algum questionamento, vai lá no Facebook, procura Marília Arraes, no Facebook, no Instagram, no Twitter, segue a gente, compartilha nossas postagens, faz seus questionamentos, que a gente vai estar sempre respondendo, está sempre acompanhando o que os nossos seguidores estão conversando, e é muito importante, a participação de vocês é muito importante. Não tem como resgatar Pernambuco desse desgoverno todo sem dividir a responsabilidade com o povo de Pernambuco, como nós temos feito ao andar o estado inteiro e ouvir a população, aprender tanto com a população do nosso estado. Então, vem com a gente, segue a gente, aproveita que você está aí no Facebook, procura no celular, no computador, Marília Arraes, e nos segue no Facebook, no Instagram e no Twitter. Gosta de futebol? Não entendo muito não de futebol, viu? Mas deve ter torcido pelo Brasil, claro. Torço pelo Brasil, com E amanhã? certeza. Amanhã não, é domingo, né? A final. Vai torcer para a França, para a Croácia. Eu nem sei quem é que vai jogar, eu não acompanho. O tempo, né, também está correndo muito, né? Na verdade, eu acompanho o futebol, assim, acho importante que a gente fomente o futebol do nosso estado. Claro. Por exemplo, o programa Todos com a Nota. Cadê? Por que é que não existe mais? Tão importante, além né? de estimular a fiscalização Fomentava mesmo do próprio... o futebol. Pois é, Verdade. o futebol do interior era outra realidade quando tinha o Todos com a Nota, além de estimular a consciência cidadã, de o próprio cidadão fiscalizar
a arrecadação do Estado, fiscalizar contra a sonegação, exigir sua nota fiscal, que é um direito do consumidor, um dever de quem enfim, comercializa, de quem oferece os serviços. Então, é muito importante que a gente utilize o futebol como meio de inclusão social também, e a própria cultura também, que era muito estimulada pelo Todos com a Nota. Gente, muito obrigado a Inácio, obrigado a Arthur, o outro colega, Igor, obrigado à vereadora Marília Reis, pré-candidata ao governo pelo PT de Pernambuco. Muito obrigado, Theo, a você, internauta. O Rubi está pedindo para... Olha, parabéns, Carlos Peruca, por ter trazido uma grande mulher de fibra e preparada politicamente. Nunca desista de sua candidatura, Marília. Já se falava em grandes sábios, aqueles que desistem de realizar um grande sonho ou de ir em busca dele. Um forte abraço, estamos juntos. Olha, muito obrigada, Peruca, obrigada a todos os internautas que estão nos assistindo, obrigada, Theo. E vamos lá, até a próxima, e vem seguindo a gente, acompanhando nossas agendas pelo Estado de Pernambuco e os nossos posicionamentos. Muito obrigado, um abraço, até amanhã. Até segunda.